Hoje, esse é o quarto ou quinto vídeo, já perdi as contas, sobre disciplina positiva. E hoje eu quero falar de algo muito importante. Na realidade, o tema seria outro, mas essa conversa acabou repetindo algumas vezes nas minhas conversas com amigas, enfim, essa semana esse tema, e aí eu resolvi falar sobre ele. Hoje eu quero falar sobre rótulos. A primeira coisa que eu quero te perguntar é que se você parar para refletir, a forma que você fala com seu filho, as coisas que você fala com seu filho, fazem com que ele tenha uma boa imagem de si mesmo ou fazem com que ele se sinta mal em ser quem ele é? Como que a tua linguagem, como que a forma que você fala com ele ajuda para que ele crie uma boa imagem de si, para que ele se enxergue como uma pessoa bacana nesse mundo? E essa é uma pergunta que eu quero te fazer, porque na maioria das vezes a gente conversa com a criança de uma forma que a gente induz para que ela seja exatamente o contrário do que a gente quer que ela seja no futuro ou que ela seja hoje. A primeira coisa que eu quero falar é sobre o rótulo. Rótulos são essas características que a gente dá à criança e que a gente insiste que elas são aquilo que a gente determinou pela nossa percepção, que a gente determinou que elas são. E rótulos são profecias autorrealizáveis. Isso é uma coisa que eu falo em todos os workshops, isso é uma coisa que eu falo com todos os pais que eu converso, porque rótulos são profecias autorrealizáveis. Se eu falo com meu filho que ele é teimoso o dia inteiro, se eu reclamo e falo, você é teimoso, que menino teimoso, que menino desobediente, que menino teimoso, ele é uma criança e ele acredita no que eu falo sobre ele. Então, se eu afirmo pra ele o tempo inteiro que ele é teimoso, ele vai criar a imagem de que ele é teimoso. Então, ele vai aceitar a teimosia como uma das características dele. Em vez de mostrar para ele que ele pode ser milhões de outras coisas, eu insisto que ele é uma coisa só e ele vai acreditar que ele é uma coisa só e ele vai acreditar que ele é teimoso. Então, todas as vezes que você rotula teu filho, você está profetizando algo que vai acontecer. Primeira coisa que a gente precisa pensar é isso. Rótulos são profecias autorrealizáveis. Então, se o comportamento foque ao conversar com seu filho no comportamento. Não fale quem ele é ou quem ele deixou de ser. Não é o nosso papel como pais falar o que a criança é. Quem essa criança é. Nós não precisamos fazer isso. É pesado pra gente ter que dizer pra criança quem ela é. Desde que ela seja quem ela é, fale sobre o comportamento que te desagrada. Você pediu pra ele, sei lá, guardar a meia no lugar que tinha que guardar, a criança não guardou. Em vez de chamar essa criança de bagunceira, fale, poxa filho, nas últimas vezes, as duas últimas, 3 vezes últimas, que eu te pedi pra guardar a meia, você não guardou. Eu espero que você guarde no lugar certo. Meu filho, guarda isso aqui pra mim. Fala, esse comportamento me chateia, esse comportamento me desagrada. Mas não fala quem essa criança é. Não diz pra ela que ela é uma criança bagunceira, porque ela vai crescer tendo a imagem de que ela é uma criança bagunceira. Então, a primeira coisa que eu queria falar era isso, que rótulos são profecias autorrealizáveis. Então, toma muito cuidado com como você fala, o que você rotula a sua criança. E a segunda coisa é da gente tomar cuidado não somente com o rótulo, mas com o tom e a forma que a gente usa. Porque se meu filho vai tentar fazer algo e toda vez que ele tenta, já um gritão de deixa isso aí, você não vai conseguir. Essa forma que eu tô falando com ele ajuda que ele tenha uma imagem boa, que ele se sinta capaz, que ele se sinta feliz em ser quem ele é, que ele sinta um universo de possibilidades na frente dele sobre quem ele é, ou eu simplesmente o aprisiono em um papel. Eu simplesmente o aprisiono em quem ele deve ser nessa casa. Ele não é competente para fazer isso. Essa forma que eu falo com ele, eu dou a ele poder de ser melhor ou eu diminuo quem ele é? Porque olha que coisa ilógica. Você quer que seu filho melhore por um comportamento que você não gosta e em vez de você incentivá-lo e mostrar para ele que ele pode ser outras coisas, você fala que ele é aquilo o tempo inteiro. Então, de que forma você acredita que falar pro seu filho que ele é teimoso, vai fazer com que ele se enxergue de uma maneira diferente e com que ele perceba que ele pode ser de colaborar de outra forma? Não faz sentido, sabe? Então assim, tá bom, Elisama, eu não vou ficar falando isso do meu filho. Apesar de eu pensar determinadas coisas no meu filho, eu não vou ficar falando pra ele, eu não quero rotulá-lo, eu não quero mostrar pra ele, diminuir a autoestima dele. Mas o que é que eu faço? Como é que eu faço pra mudar um comportamento que eu não gosto e que eu considero uma característica do meu filho? A primeira coisa
é que a gente não muda as pessoas. E as pessoas não são objetos quebrados pra gente consertar. Então vamos tirar essa imagem de que seu filho tem esse ou aquele defeito que você precisa consertar isso pra ele ser feliz ou pra ele ser mais palatável pra você, pra pessoa dele ser mais fácil pra você. Não, isso não rola, as pessoas não são assim. Então a primeira coisa é você pensar, eu posso mostrar pra ele outras formas de ser, mas essa escolha é dele. Então assim, o meu filho, o meu mais velho, o Miguel, ele tem uma característica de ser agressivo. Ele é muito agressivo quando ele é contrariado. Ele costuma ser agressivo quando é contrariado. Agressivo no meu ponto de vista. Lembrando que todo ponto de vista é apenas a vista de um ponto. Eu posso considerar aquele comportamento um comportamento agressivo e outra pessoa pode considerar que não é agressivo. Então não é uma característica dele. Pra mim, é uma das formas que ele lida e que eu já tô aprendendo. Assim, as características que a gente determina que as pessoas têm na nossa cabeça, elas devem servir como um mapa, sabe? Como uma bússola. Elas não têm que definir aquela pessoa. Elas devem servir somente para te alertar que, poxa, ela normalmente age dessa maneira, dessa determinada situação, então eu vou tentar agir de uma maneira que a gente vai equilibrar isso aí. Então usa o que você considera uma característica do teu filho como um rótulo, ou como um mapa, como uma forma de se guiar, sabe? Como o GPS. Não é uma característica, não é imutável. Ok, ele costuma ser agressivo. Então, eu posso ajudá-lo a enxergar os momentos em que ele não é agressivo. Tipo, ele costuma, normalmente quando ele é contrariado, ele costuma bater. Então, num dia que ele chega pra mim e fala, a irmã pegou uma coisa na mão dele e ele teve muita vontade de bater, ele não bateu, e ele mostra pra minha mãe, ela ainda faz isso, e ele vem conversar comigo, eu faço questão de falar com ele, filho, eu tô vendo que você ficou muito chateado porque ela ainda pegou isso da sua mão, mas mesmo assim você veio conversar com a mamãe. Isso que eu chamo de autocontrole. E assim, eu mostro pra ele que ele tem outras formas de ser, sabe? Quando ele me espera pacientemente, ele não costuma fazer isso. Quando ele espera, eu falo, filho, que legal que você tá sentado tanto tempo esperando a mamãe. Eu tô muito feliz porque você tá esperando, porque eu gosto de te ver colaborar assim. Como você é um menino que colabora com a mamãe? Como você costuma colaborar? Mostrar pra ele que ele pode se enxergar de outra ótica e que eu posso enxergá-lo de outra ótica. Então, assim, sempre que possível, você mostrar à criança que ela pode ser diferente. Muda a tua lente em relação à criança. A gente tem essa lente de sempre pesquisar o defeito, sabe? Quando você tem uma determinada crença, isso aí em relação ao seu filho, em relação a coisa da sua vida, quando você tem uma determinada crença, tudo que você faz é tentando validar aquela crença, tentando confirmar aquilo que você acredita. Eu acredito que hoje vai chover. Então, tudo que aconteceu hoje, o céu ficou assim, tá vendo? Vai chover. Então, eu acredito que eu não deveria ter saído de casa hoje. Tudo que acontecer de ruim, de mais ou menos, de não previsto, tá vendo? Era um aviso, eu não devia ter saído de casa hoje. Entende? Que você vai ficar sempre repetindo aquela crença, tudo ele vai validar. Então, se eu botar na minha cabeça, meu filho é teimoso, tudo que ele faz, eu vou simplesmente validar aquilo na minha cabeça. Tá vendo? Ele é teimoso, eu sabia que ele é teimoso, eu sabia que ele era agressivo, é óbvio que ele ia fazer isso. Então, tenta mudar essa lente, enxergar os momentos que ele não é como o rótulo que você criou pra ele. Os momentos em que ele age completamente diferente da forma que você sempre acredita que ele vai agir. Enxerga isso e comunica pra ele isso. Isso é muito especial. Você falar pra ele. Porque esse é o momento em que você demonstra pra ele que ele tem outras formas de agir. Que ele tem outras capacidades. Que ele pode fazer de um outro jeito. Então, em vez de falar todo o tempo do comportamento que você não quer, cara, fala do comportamento que você quer. Elogia quando rola o comportamento que você quer. E aí eu vou falar rapidamente sobre elogio. Que esse elogio de, ai, que lindo isso. Ai, que legal. Ai, que incrível. Ele não é um elogio que você sente de verdade que a pessoa tá prestando atenção em você, sabe? Digamos que você tá muito triste por qualquer problema e aí você vai conversar com uma amiga e ela fala, ai, amiga, mas você é tão maravilhosa, isso vai passar. Aí você pensa logo, puxa, não sou tão maravilhosa assim. Não, eu não sou maravilhosa, sabe? Você não vai no coração da pessoa. E aí, em vez de você falar à sua amiga que ela é maravilhosa, você chega e lembra ela. Aí você lembra que você passou por tal problema, e aí você teve aquela ideia, e você superou aquilo, e você descreve algo que ela já conquistou. Cara, ela vai olhar e falar, putz, eu realmente passei por isso. Eu realmente vivi isso. E eu realmente superei isso. Entende a diferença de você simplesmente falar, isso é lindo, isso é maravilhoso, e você falar pra pessoa, não, você consegue, você fez assim, assim, assim da outra vez, e isso foi muito especial, isso foi muito legal, e você demonstrou essa capacidade, você tem essa capacidade que você demonstrou nessa atitude. É esse elogio que te ajuda a construir uma identidade melhor pra você, que eleva a tua autoestima. É um elogio que faz com que você enxergue verdadeiramente aquela característica em você. Então, fortalece no teu filho. Fortalece no teu filho a característica, o que você quer ver nele. Fortalece sem aprisionar. E aí eu vou voltando aos rótulos. Não existe somente os rótulos bons.
Você falar que sua filha é o tesouro da casa, é a alegria da vida da mamãe, foi a melhor coisa que aconteceu o tempo inteiro, ela só é isso. Entenda, a gente fala essas coisas pros filhos, óbvio, mas assim, você aprisionar esse papel, ela nunca reclama, menina, que menina, ela é muito calma, ela não reclama de nada, ela é maravilhosa. E o dia que ela quiser reclamar? E o dia que ela sentir que ela precisa falar com você algo ruim, ela vai pensar, mas eu não vou fazer isso, porque eu sou a pessoa que não reclama, porque eu sou a pessoa que não fala o que sente. E pro futuro, como que ela vai viver isso? Será que esse papel, nós somos tão complexos e tão especiais pra gente viver aprisionado no papel e aprisionar os nossos filhos em papéis? Sabe? Então, tanto o rótulo negativo quanto o rótulo que a gente acha que é positivo, bora focar em comportamento, nós somos mutáveis, nós somos muitas coisas. Então não dá pra você falar que seu filho é isso e aprisionar ele nesse papel e guardar esse papel somente pra ele, dentro da casa. Vamos mostrar, fortalecer a imagem para a criança de que ela pode ser outras coisas. E ajuda teu filho a enxergar as características dele, que contrapõem aquele ponto que é um ponto dominante. E que a gente sabe que a gente tem esses pontos dominantes. Então ajuda teu filho a enxergar isso. O vídeo já passou de 10 minutos, então eu vou encerrar, porque eu não gosto de vídeo muito grande. Era basicamente para falar sobre esses rótulos, de você começar a enxergar a forma que você fala, prestar mais atenção na forma que você fala. E antes de falar uma coisa pro teu filho sobre quem ele é, para pra pensar, eu tô ajudando ele a conquistar as coisas no futuro, eu tô ajudando ele a se sentir mais capaz, tô fazendo com que meu filho se sinta confortável na pele dele, tô fazendo com que meu filho se sinta uma pessoa especial e ser quem ele é. Se não, por que eu tô falando isso? O que é que eu vou conseguir criticando ele dessa forma? O que é que eu vou conseguir rotulando ele? O que é que eu vou conseguir mostrando as incapacidades dele, fazendo com que ele se sinta terrível em ser quem ele é? O que é que eu tô conseguindo com isso? Pensa, reflete sobre isso, que é muito importante, muito importante. Sobre os elogios e em como criticar e como fazer uma crítica, eu vou tentar gravar um outro vídeo. Esse primeiro vídeo é só pra te mostrar mesmo a questão do rótulo e te chamar pra essa consciência. Tá bom? Beijo e até o próximo vídeo.